Bom dia, João. Bom dia, professor. Bom dia. Esperar a professora chegar, viu? Sim, senhor. Bom dia, turma. Vamos esperar a professora chegar. Bom dia, professor. Bom dia. Estão dormindo ainda ou estão acordados? Eu ainda estou dormindo, e vocês? Eu já tô acordada. Ô, professor, esse Bom Érica dia. sou eu, Ingrid, tá? Tá certo. Eu reconheci porque é a sua mãe, né? É sim. Sim, tá certo. A professora tá chegando, viu? Aguardar. Esperar a professora chegar, que ela tá vindo aí, viu? Aí só um instantezinho para poder fazer. Ela tá chegando.
Então, Pedro, vocês estão sentindo frio? Tá fazendo frio aí, tá? Aqui tá. Eu senti frio de noite. Eu pensar que era só eu ficando velho. Pronto, a professora está chegando. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelino. Pronto, vindo então aí, viu? Tá certo, bom dia. Só um minuto, viu? João Austin. Senhor. Olha, primeira e segunda aula vai ser aí, não vai ser sociologia como eu coloquei lá no cronograma não, viu? Vai ser a partir da terceira aula, viu? Certo. Aí Esté só tem aula a partir da terceira aula, então se ela puder fazer o questionário ou fazer alguma coisa que esteja pendente, aí ela tem essa hora para fazer, tá certo? Até 9 horas, depois de 9 horas é o intervalo, 9h20 a gente volta, viu? Tá certo. Sim, senhor. Pronto, tudo certo. Pronto, gente. Eu vou colocar a página aqui, tá certo? Patrícia já vai preparando o teste, aí você já vai preparando o teste, porque já é para a semana que vem, viu? Certo. Ok. Pronto. Vou colocar aqui, é página 67, viu, senhor? Hoje a gente vai estudar a leitura e propriedades da potenciação. Vou colocar aqui, tá? Leitura e propriedades. Da potenciação. Página 67, tá certo? Pronto, agora eu vou espelhar aqui o livro. Tá? Enquanto vocês pegam o material, só um minutinho que eu vou colocar o livro aqui, tá certo? Pronto. Pronto, essa parte é um pouco teórica, porque é a leitura das potências que a gente estudou a semana passada, né? A gente viu como é que calcula as potências, vimos os elementos da potenciação, né? A base, o expoente e o resultado, uma pergunta que chama potência.
e alguns exemplos. Hoje a gente vai ver só a parte de leitura, tá? Eu vou colocar aqui a tela para vocês acompanharem. Página 67. Pronto, ó, gente, a página 67 é onde tem aquela historinha que eu disse a vocês que eu ia falar, certo? Então, vamos acompanhar, tá certo? Então, diz assim, ó, um pouco de história. Por volta de 530 a.C., olha, essa abreviação aqui, acho que você já deve ter visto em história, AC, antes de Cristo. Na ilha de Samos, no mar Mediterrâneo, os pitagóricos são pessoas que estudavam matemática, tá certo? Formaram um tipo de sociedade secreta, que estudava filosofia também, música e matemática. Então, vamos ver o que é que eles faziam, tá bom? Nessa época. Eles representavam, acompanha a leitura, tá, gente? Pelo livro ou por aqui pela tela. Eles representavam os números naturais com pedrinhas, né? Foi um dos nossos primeiros assuntos, foi os números naturais, que a gente aprendeu, ó, que serve para contagem, né? A gente viu também outros tipos de características dos números naturais, sabe como medir, a gente estudou isso. Aí ele diz aqui, ó, eles representavam os números naturais com pedrinhas ou pontos, dispondo essas pedrinhas em determinados padrões geométricos, certo? Então, eles organizavam essas pedrinhas, nessa época, de forma geométrica, de forma que ficasse um quadrado. Então, ao fazer essa representação dos números, eles descobriram, por exemplo, que alguns deles podiam ser obtidos arrumando as pedrinhas igualmente espaçadas. Certo? Então, eles, nessa época, né, antes de Cristo, especificamente, os pitagóricos, esse local aqui, ó, no mar Mediterrâneo, eles estudavam filosofia, música e matemática, que a música tem... Quem for estudar música, quem gostar, né, vai ver que tem matemática, que tem frações, certo? Então, nesse caso aqui, ele utilizava pedrinhas ou pontos. Aí eles organizavam essas pedrinhas igualmente espaçadas, de modo que a configuração lembrasse um quadrado, como eu tinha falado no início. Então, acompanhe, tá certo, gente? Pronto, vamos acompanhar aqui para vocês entenderem. Olha, uma pedrinha... Professora? Oi, só um instantinho, viu que eu tô... Diga, pode falar, eu tava fechando aqui uma janela que tava abrindo. Não, é porque a senhora ficou em silêncio do nada. Foi. É que tem umas janelas que fica aqui abrindo, aí depois eu vou ver no computador o que que tá... Ah, tá. Sim, aí aqui, ó, foi isso, uma pedrinha, certo? Ele colocou uma pedrinha sozinha, aí depois ele colocou duas pedrinhas na linha, né? E mais duas pedrinhas na outra linha. Aí veja que o total de pedrinhas deram 4 pedrinhas. Aí, se a gente continuar, aí ele fez também aqui, ó, 3 pedrinhas na linha e 3 pedrinhas na coluna. Ele preencheu, cheio de pedrinhas. Aí, se a gente contar o total aqui, ó, 3 pedrinhas
na coluna, com 3 na linha, vai ficar 3, 6, 9, né? O total aqui é 9 pedrinhas, e aqui são 4, e aqui é uma pedrinha. Como é que ficaria o próximo desenho? Organizando as pedrinhas de modo que fica um quadrado. Aqui ele colocou 3, tinha que colocar 4 pedrinhas. Ó, deixa eu mostrar a vocês como é que ficaria o próximo, aqui no quadro. Ele usou a segunda ideia, ó, para fazer a contagem desses números que ele estava organizando. Aí ele fez com 3 pedrinhas, ó. Deixa eu ver. Vou pegar o último aí, né? Fez 1, 2, 3 pedrinhas na coluna e 1, 2, 3 pedrinhas na linha. Aí depois ele preencheu. Então ele viu que formou um quadrado. Então aqui é 3 pedrinhas. Sendo que o total ficou 9, né? Então, significa que ele pegou esse 3 e levou ao quadrado. Aí, qual seria a próxima sequência? Se ele organizar 4 pedrinhas, 1, 2, 3, 4 pedrinhas na linha, então ele tem que fazer 4 pedrinhas na coluna. Observe, viu o raciocínio? Deixa eu pegar aqui. Professora, Pode falar. por que o 3? Quando não dá o resultado, por que ele deu 3? Por que é 3? Sim, porque ele estava fazendo assim, ó. Muito bem, eu gostei da pergunta. Ele organizou uma pedrinha e viu isso aqui como um quadrado, certo? Aham. Uma pedrinha e o total foi uma bolinha, né? Aí depois ele fez 2, as pedrinhas são as bolinhas, né? 2 pedrinhas, que são as 2 bolinhas, ó. Mas ele quer que forme um quadrado. Então, para formar um quadrado aqui, a gente vai preencher com mais 2 bolinhas. Então, aqui é 1, 2... Então, deixa eu mostrar aqui, peraí. A gente vai contar. Aqui foi uma pedrinha, aqui foi 2. Aqui foi 3, né? Depois ele completou para formar um quadrado. Veja que está com o desenho de um quadrado, né? Isso aqui, ó. Sempre que ele não mostra aí. Então, aqui também está com o desenho de um quadrado. Opa. Peraí. Aqui eu fui muito rápido. Pronto. Aí, se ele continuar, olha, com a mesma ideia, 4 pedrinhas na linha e 4 pedrinhas na coluna, aqui na coluna, né? Essa parte em pé, linha é a parte horizontal. Aí você tem que preencher as pedrinhas para que forme um quadrado, que é a ideia que ele pensou. Certo? Ó, observe, certo? Então a gente está contando, ó, uma pedrinha, 2, 3, 4, vamos fazer até 5, porque depois continua o mesmo raciocínio. O próximo seria 6 pedrinhas, 7. Agora, de modo que forme um quadrado, um desenho geométrico de um quadrado. Aí, para formar um quadrado, ele está só completando as pedrinhas. Então, 5 pedrinhas, como é que ficaria? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 5 pedrinhas. Agora, aqui é na linha, né? Eu tenho que fazer 5 na coluna. 3, 4, 5 na coluna. 5 na coluna e 5 na linha. Agora a gente tem que formar um quadrado. Então eu vou preencher todo esse espaço em branco. Veja onde ele quer chegar, certo? Ele quer chegar na potenciação. Sendo que primeiro ele deu a ideia de contar os números na ordem, né? 1, 2, 3. Ele não colocou 0 aqui, porque senão não faz sentido contar nenhuma pedrinha, né? Por isso que ele contou a partir do 1. Mas a gente sabe que os números naturais contam a partir do 0, tá certo? Sim, aí aqui tem 1, 2 pedrinhas, 3, 4 pedrinhas, 5 pedrinhas.
Ó, aí aqui 5 pedrinhas na linha e 5 na coluna. Também vai formar um quadrado, ó, que é a figura geométrica. Deixa eu ver aqui essa coluna. Ela ficou fora. Aí o que é que ele quer que a gente conclua sobre isso? Que à medida que a gente vai contando os números naturais e organizando as pedrinhas, linha por coluna, de modo que elas formem um quadrado, ele está dizendo que o total de pedrinhas é igual ao número que a gente colocou elevado ao quadrado. Então, vamos ver se é verdade isso aí que ele está dizendo. Por exemplo, 1 ao quadrado, vou colocar aqui embaixo, viu? É 1 vezes 1, que dá 1. 1 ao quadrado é o número 1 vezes 1, que o resultado é 1. Na verdade, ó, aqui é verdadeiro, porque o total de pedrinhas, quando for uma organizada, o total é 1. Vamos ver com 2, ó. Quando ele organizar 2 pedrinhas na linha e 2 na coluna, aí ele quer que o total de pedrinhas seja igual ao quadrado do número que ele colocou as pedrinhas. Vamos ver se 2 ao quadrado dá 4. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Né? Essa parte aqui a gente estudou no início de potenciação, como é que calcula. Lembra que aqui é base, aqui é expoente, a quantidade de vezes que eu vou repetir a base é 2 vezes. Então, se a gente vê, deu 4, então corresponde a 4 pedrinhas, o total de pedrinhas, certo? Aí vamos para o próximo aqui. Quando ele organizou 3 pedrinhas em linha e 3 na coluna, e depois preencheu para formar um quadrado, então esse 3 aqui, ele disse que elevando ao quadrado, passei um traço aqui para não confundir. No livro aí tem, certo? Essa parte que eu estou fazendo. Mas só ele fez só até 3, eu fiz até 5 pedrinhas, só para vocês entenderem a lógica que ele está colocando. Então, quando for 3 pedrinhas organizadas para formar um quadrado, para encontrar o total de pedrinhas, a gente pode fazer uma potenciação, ó, 3 vezes 3, que dá 9. Aqui é a base e aqui é a quantidade de vezes que eu vou repetir o 3. Dá 9. Se você contar o total aqui, sem precisar fazer a potenciação, você vai ver que são 9 pedrinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está entendendo? Então, essa história das pedrinhas que ele organizou, deixa eu fazer só mais esse aqui para vocês entenderem. Quando for 4 pedrinhas na linha e 4 na coluna, e depois completar para formar um quadrado, então ele vai pegar esse número 4, que é o número de pedrinhas, e elevar ao quadrado, por causa da figura geométrica. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Cuidado para não fazer 4 vezes 2, tá certo, gente? Que dá errado, porque uma potência, a gente já viu que o conceito de potenciação é um produto de fatores iguais. Ó. Então, 4 vezes 4 vai dar 16, certo? A mesma coisa acontece com 5, ó. 5 ao quadrado, estou separando aqui para não confundir. É 5 vezes 5, que dá 25. Então, o que é que ele quer que a gente conclua com isso? Que na época lá, que eles organizavam as pedrinhas, né? Ele organizava essas pedrinhas, linha por coluna, para formar um quadrado, ele via que o total de pedrinhas, no caso aqui deu 16 pedrinhas, é igual à quantidade de pedrinhas que você conta dentro do quadrado. Vamos ver aqui se vai dar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Então, ele contava lá e dava 16. E assim, ele chegou nessa conclusão, que organizando pedrinhas, linha por coluna, de modo que formem quadrados, essa parte não precisa copiar, não, certo? Já eu digo a parte que precisa copiar. Quando você organiza as pedrinhas, de modo que vire um quadrado, aí você tem uma potenciação. Deixa eu voltar aqui para o livro para vocês verem.
Ó, aqui ele só foi até 3, né? Mas depois ele disse assim, ó, que esses números foram batizados pelos pitagóricos, que eram os povos na época. Esses números que ele encontrou de números quadrados, tá certo? Isso aqui a gente vai usar esses números quadrados. Então, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Ali a gente viu no quadro, foi 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Todos esses números a gente chama de quadrados perfeitos. Pronto, essa foi a historinha, né? Da época. 530 a.C. Conseguiram entender? Sim, professora. Certo. Tá bom. Ok, muito bem. Olha, então, vamos ver aqui embaixo agora, tá? Ele diz assim, ó, observe a sequência dos quadrados perfeitos. Como eu fiz ali no quadro, ó, o resultado do primeiro desenho, o total deu uma pedrinha. Do segundo desenho, o total deu 4. Do terceiro desenho, o resultado deu 9. Aí eu fiz ali no quadro que o resultado deu 16, né? Ele não continuou aqui, mas eu continuei, só para vocês verem a lógica que continua do mesmo jeito, né? E depois 25, se a gente fosse fazer com 6, aí seria 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. E assim, sucessivamente, tá? Continuaria. Esses resultados das potências, ele chama de quadrados perfeitos, tá? A gente vai usar isso aqui quando for estudar raiz quadrada, tá? Mas não é agora não, a gente está estudando potenciação aqui primeiro, para depois estudar raiz quadrada. Pronto, essa parte aqui eu expliquei. Pronto, gente, agora vamos ver como é que se lê, aqui é a parte só da leitura, tá? Como é que se lê a potenciação? Acho que uma formiga mordeu meu pescoço, tá coçando. Olha, quando o expoente é 2, observe, certo? Vamos continuar. O assunto de hoje está simples, porque é só a questão da leitura. Tá? O teste de vocês só vai até essa parte mesmo de potência. Aí eu vou concluir hoje, quando eu for sexta, aí eu tiro. Deixa eu voltar aqui só para falar com. Quando for sexta, aí eu tiro a dúvida de João Austin sobre aquele problema, tá certo, João? Eu vou só concluir logo esse assunto de potenciação. Tá certo, sim, senhora. Tá? Eu não esqueci, não, eu anotei aqui a dúvida daquela questão. E na sexta eu já tiro sua dúvida. Aí eu vou concluir hoje esse assunto de leitura. Olha, então, toda vez que a gente tiver uma operação de potenciação, né, a gente sabe que a potenciação é um produto de fatores iguais. E o expoente for 2, a gente pode chamar de quadrado. Então, vamos ver aqui, ó, gente. Aí ele diz aqui, ó, por ter o nome de quadrados perfeitos, podemos fazer a leitura das potências de expoente 2 assim, ó. Toda vez que a gente utilizar o expoente 2, a gente pode chamar a palavra quadrado, tá? Então, aqui, como é que eu leio esse 1, que é a base, e o 2 expoente? A gente vai ler assim, ó, 1 elevado ao quadrado, ou 1 ao quadrado. Pode ler dessa maneira ou dessa, tá certo? Quando a base for 2 e o expoente 2 novamente, aí você escreve o número 2, a palavra elevado, coloca ao e depois quadrado, tá? Toda vez que o expoente é 2, você pode falar ao quadrado. Ou pode ser simplificado, 2 ao quadrado. Quando a base é 3, escreve primeiro a base, o número 3, e você vai escrever por extenso, elevado, a palavra elevado, ao quadrado. Só quando o expoente é 2, tá, gente? Expoente 2. Ou pode escrever 3 ao quadrado. Essa é a forma de leitura. Agora, quando o expoente... Sim, aí quando a base... Aqui são outros exemplos, né? Quando a base é 4 e o expoente é 2, aí você vai escrever 4 elevado ao quadrado, ou 4 ao quadrado.
certo? Então, primeiro se escreve a base, com número mesmo, com algarismo. Depois escreve por extenso a palavra elevado ao quadrado. Só pode escrever a palavra ao quadrado se o expoente é 2. Ou pode escrever da forma simplificada, 4 ao quadrado. Certo? Olha, aí quem não tem um livro, copia essa parte aqui, gente, ó. Quem tem não precisa copiar, tá? Eu vou deixar aqui, paradinho. Já já eu explico o expoente 3. Enquanto eu apago ali o quadro, porque a parte que eu fiz do quadro foi só contar a historinha que os pitagóricos, eles escreviam, organizavam as pedrinhas de formas espaçadas para formar um quadrado, e via que no final o total de pedrinhas contada era igual ao valor da pedrinha organizada elevado ao quadrado. E eles chamavam isso de quadrados perfeitos. Então, quem está sem um livro, ó, vai copiar essa parte aqui, ó. Expoente 2, a palavra expoente 2. Aí escreve esses 4 pontinhos roxinhos, tá? É o tempo que eu estou apagando aqui, ok? Vou apagar aqui a parte do quadro. Aí eu vou explicar os outros, expoente 3. Olha, aí eu já vou adiantando um pouquinho. Quando o expoente for 2 e o expoente 3, recebe nomes especiais, como quadrado, e o expoente 3 vai receber o nome de cubo. Agora, quando o expoente for 4, expoente 5, qualquer expoente que não seja 2 ou 3, aí não tem nomes especiais, a gente vai ver já. Certo? Então, só um instantinho, enquanto eu apago aqui, a quem está sem o livro vai copiar, assim, expoente 2 e colocar esses exemplos, como é que faz a leitura. Só um instante, viu? Eu estou aqui, eu estou só apagando os desenhos que eu fiz para explicar a historinha dos pitagóricos. Pronto. Estou copiando, quem está sem o livro, ó. Página 67. Expoente 2. Deixa eu olhar aqui vocês. Pronto, aí eu vou explicar agora o expoente 3, tá? Vou explicar o expoente 3, a leitura, tá certo, gente? É bom que com a leitura a gente já vai dando uma revisada também, quando houver os cálculozinhos de potenciação. Então, vamos ver, ó, o expoente 3 agora. Ele diz aqui, ó, observe como podemos construir cubos usando cubinhos iguais. Tá certo? O cubinho, ó, tá aqui desenhado. Essa figurinha aqui é um cubinho, né? Você já conhece que é uma figura com 3 dimensões, tá certo? Depois a gente vai ver lá na parte de geometria o cubo novamente. E aqui ele só vai representar a potência. Então, ele diz aqui, ó, vamos observar. Nesse cubinho, cada lado vale 1 centímetro, ó. Aqui vale 1. O comprimento vale 1, largura 1, comprimento 1 e altura 1. Um cubinho. Olha aqui no livro que ele bota umas interrogações. Aqui, ó, no livro digital não é interrogação não, certo? É isso que eu estava olhando. Aqui é uma multiplicação. É 1 vezes 1 vezes 1. E não tem esse 5 não. Aqui tá errado esse negócio aqui. Mas no livro de vocês deve estar certo. Igual o que eu estou aqui.
Então, ele diz aqui, ó, que um cubinho, você multiplica as 3 dimensões do cubinho. 1 vezes 1. Tá certo? Deixa eu até colocar aqui no quadro para vocês verem, que eu vi agora que essa parte aqui tá errada, viu? Mas é do livro digital, viu? Agora a gente está estudando o expoente 3. Ó. Quando o expoente 3, como é que a gente vai ler as potências? Aí ele está fazendo o seguinte. Ó, quem não sabe desenhar um cubinho, você faz um quadradinho pequenininho, aí faz outro dentro dele, faz um quadradinho, faz outro na metade dele, outro quadradinho, e depois liga todos os vértices e forma um cubinho, ou um cubo maior. Aí está dizendo que equivale a 1 centímetro, outro 1 centímetro, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de altura aqui atrás. Tá? Aí aqui embaixo, ó, ele está dizendo que é assim, ó, 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, o lado do cubo, do cubinho que ele está chamando, né? Você multiplica esse lado 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1. Que é a mesma coisa da operação de potenciação, que é 1 ao cubo. Certo? Aí depois ele vai fazer o cubo maior. Deixa eu fazer até o 2 aqui. Que depois já tem aí desenhando. Um cubo maiorzinho, ó. Vamos por aí. Aí aqui é 2 centímetros de 2 centímetros de frente, ó, que é a largura, 2 centímetros de comprimento e 2 centímetros de altura. São por isso que chama 3 dimensões, né? Que são 3 medidas diferentes. No caso, características, né? Porque aqui as medidas são iguais. Então, quando for 2, ó, a gente faz 2 vezes 2 vezes 2. Multiplica as 3 dimensões. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mas ele quer que a gente escreva como potência. Então, 2 é a base e 3 é o expoente. E assim por diante, que ele está falando aí. Deixa eu voltar lá para o cubinho. Lá, desculpa, lá pelo... vou voltar aqui pelo o livro para vocês verem. Certo? Então, quando for 2 cubinhos, aí vai ter 2 centímetros de largura, 2 de comprimento e 2 de altura. Então, vai ficar 2 ao cubo, tá? Essas interrogações aqui não tá certo, não. É um sinal de multiplicação. Aí, quando forem 3 cubinhos, 1, 2, 3 cubinhos, de largura, de comprimento e de altura, aí vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 ao cubo. E quando for 4, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. A gente chama 4 ao cubo. Ele fez essa ilustração desse desenho só para mostrar que quando a gente for usar expoente 3, a gente vai chamar de cubo. Tá certo? Assim, não vai chamar de cubinho. O cubinho, ele está colocando só o desenho aqui. Alguém que está copiando o expoente 2 já concluiu os exemplos aqui, do 1 ao 4? Gente, cadê vocês? Já? Professora, eu tenho o livro, então eu não copiei, então não sei. Certo, Também tudo tem um bem. livro. Ah, então todos têm um livro? Não tem ninguém sem um livro, não? É porque eu acho que a única que eu acho que não tinha era a Ravena, e eu não sei onde ela tá. Ah, deixa eu olhar aqui. Deixa eu botar por aqui. Ela não veio hoje, não foi ela. Então, todos vocês têm um livro nessa aula, né? Pronto, então não precisa copiar, tá? Porque já está aqui, aí é só você ler depois, quando for estudar. Aí vamos continuar aqui. Sim, aí no expoente 3, ele diz assim, ó. Por esse motivo,
lemos as potenciações de expoente 3 assim. Então, vamos aprender como é que a gente lê quando o expoente for 3, tá certo? Ele colocou os cubinhos aqui, foi aumentando a quantidade de cubinhos, um cubinho, aí aqui já 2, 3, 4, seria o próximo 5 e assim por diante. Só para ilustrar esses desenhos. Aí ele diz assim, ó, quando a base for 1 e o expoente é 3, a gente pode ler assim, ó, 1 elevado ao cubo. Tá certo? A gente escreve primeiro a base, que é 1, a palavra elevado ao, aí bota cubo, quando o expoente é 3. Ou pode simplificar e dizer 1 ao cubo, em vez da palavra elevado. Certo? Quando a base for 2 e o expoente continua sendo 3, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Peraí, viu, pessoal? Vamos ver se dá pelo menos a gente chegar na metade da outra página. Que daqui para sexta eu quero terminar essa parte e ficar tirando as dúvidas de vocês. Olha, então, quando o expoente é 3 e a base é 2, a gente chama 2, que é a base, elevado ao cubo. Sempre coloca a palavra elevado depois do número da base, que a base aqui é o número maior, o número grande, né? 2 elevado ao cubo. O cubo é o expoentezinho, ou pode chamar só 2 ao cubo. Quando a base é 3, a gente coloca 3 elevado ao cubo, ou 3 ao cubo. Quando a base é 4, coloca 4 elevado ao cubo, ou 4 ao cubo. Então, essa daqui são alguns exemplos de forma de leitura quando o expoente é 3. A gente chama de cubo, o nome do expoente, tá? Quando for 2, a gente chama de quadrado. Aí, onde é que tá essas explicações para esses nomes especiais? A gente viu que o quadrado tem a ver com desenho geométrico das pedrinhas. E o cubo, a gente chama de cubo porque tem a ver com desenho geométrico aqui dos cubinhos, certo? Em outras palavras, ele está querendo dizer que o total de cubinhos vai ser igual ao valor da potenciação. Por exemplo, vamos pegar aqui esse segundo cubo. Esse segundo cubo é formado por 2 cubinhos na linha e 2 cubinhos na coluna. Se a gente for contar o total de cubinhos sem precisar usar a potenciação, então a gente contaria assim, ó. 1 cubinho, 2, 3, 4. Lá atrás tem mais 4, tá? Então, seria 8 cubinhos no total, se a gente fosse contar a quantidade de cubinhos. Mas se fosse usar a potenciação, é 2 ao cubo, que seria 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Então, ele diz aqui, ó, no final da página, 67, os números 1, 8, 27, 64 formam a sequência dos números cúbicos. De onde ele tirou esse 1, que é o resultado aqui, ó. 1 ao cubo dá 1. 2 ao cubo dá 8, que eu expliquei agora. 3 ao cubo, a gente faz assim, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Que foi o que vimos na aula passada, né? Como é que calcula a potenciação? Multiplica os dois primeiros e o resultado multiplica pelo último número. Então, ele está dizendo que essa sequência dos resultados a gente chama de números cúbicos. E os resultados das pedrinhas organizadas a gente chama de quadrados perfeitos, tá certo? Então, toda vez que o expoente é 2, a gente chama de quadrado a leitura, a escrita, por extenso. E o expoente 3 chama de cubo. Alguma dúvida, gente, nessa página de leitura? Não. Não, senhora. Tá certo, tá ok. Então. Eu vou passar para a próxima, tá? Se desse para pelo menos a gente chegar até aqui. Eu acho que falta pouco tempo, mas não tem problema não, a gente chega até mais ou menos aqui. Olha, gente,
Então, eu vou chegar mais até aqui, por enquanto, para não falar nas carreiras. Ele está dizendo assim, ó, quando o expoente é 1 e o expoente... agora vamos ler quando o expoente é 1 e o expoente for 0. Essa parte aqui eu não vou ler agora, porque ele se refere... Retome o item B da atividade 99. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Se caso vocês ainda não fizeram a atividade, aí não deixem de fazer, não, tá? A atividade 99 que foi para Ô, vocês. professora, Oi, pode falar. não tem aquela página lá que 64? Eu também não fiz a 84. Sim, aquela dos problemas, né? Aham, Certo, não se preocupe, não, eu vou fazer na sexta-feira, essa 84, viu? tá certo. Aí eu tiro sua dúvida e a de João mostro que ele me perguntou. E é da turma inteira, porque realmente essa daqui precisa de mais cuidado, né? É um pouquinho mais complicada mesmo em relação às outras, tá? Aí eu vou deixar para sexta, porque eu estou querendo concluir já esse assunto de potenciação, tá bom? Aí na Tá sexta. bom. Aí, deixa eu voltar aqui. Sim, aí ele diz assim, ó, retome o item B da atividade 99. Então, vamos ver a atividade 99. Só o item B, tá? Não esqueçam de fazer essas atividades, né? É mais fácil do que a questão dos problemas, né? Cadê a atividade 99 que ele está pedindo? Aqui. É um desafio, né? A 99. Ele está dizendo qual é o número natural que, elevado a zero, tem resultado diferente dele mesmo. Não, elevado a zero não, desculpa, eu já disse o resultado. Qual é o número natural que, elevado a 1, tem um resultado ele mesmo? Ó, se a gente pegar o número zero e elevar a 1, ficar elevado a 1, número zero, como base, nessa letra B aqui, ó, zero elevado a 1. Aí vai ficar zero, o próprio zero. Então, aqui é o zero na letra B. Por isso que ele pediu para a gente retomar. Aqui, ó. Então, ele diz aqui, ó, nessa página 68 agora, viu, gente? Que todo número natural elevado a 1 é o próprio número. Tá? Por isso que, se a gente pegar o zero e elevar a 1, vai ser igual ao próprio zero. Por quê? A gente só está repetindo o zero apenas uma vez. Certo? Aí vamos ver outros exemplos dessa definição aqui, quando o expoente é 1, tá certo? 2 elevado a 1. Oh, sim, como é que se lê? 2, a palavra 2, que é a base, elevada à primeira potência. Ou você pode ler 2 elevado a 1, tá? De forma simplificada. Ele não colocou aqui não, mas você pode ler também. Aí, para expoente que não seja 2 e expoente que não seja 3, não existe nomes especiais. Existem nomes especiais para o expoente 2, que a gente chama de quadrado, e expoente 3, que a gente chama de cubo. Para expoentes diferentes, a gente chama o próprio número. Certo? Então, aqui o expoente é 1, então a gente chama de primeira potência. 2 elevado, 2 é a base, elevado é a palavrinha que a gente coloca após a potência, a primeira potência. Então, aqui ele está lendo essa potenciação aqui, ó. 2 elevado a 1, como a gente só repete apenas uma vez o número 2, então é igual a 2, ó. Ele já colocou o resultado aqui, ó. 2 elevado à primeira potência é igual a 2. Aí vamos ver esse outro exemplo. 5 é a base e o expoente é 1. 5 elevado a 1, só preciso repetir uma vez o 5. Se fosse elevado a 2, seria 5 vezes 5, tá? Mas não é, aqui é só o expoente 1. Aí como é que a gente lê? 5, que é a base aqui, elevado à primeira potência, tá? Quando for elevado a 1, a gente chama de primeira potência. Aí ele colocou até o resultado aqui, ó, é igual a 5, que é o resultado. Então, isso aqui foi referente à
essa definição aqui de cima, que todo número natural que é elevado ao expoente 1 é igual ao próprio número. Nem precisa fazer conta, tá certo, gente? Toda vez que vier o expoente 1, você já coloca o resultado da base. No caso aqui, a base é 2, elevado a 1, ou elevado à primeira potência, e o resultado é 2. 5 elevado a 1, o resultado é 5. Pronto. Aí eu vou explicar esse exemplo aqui e vou dar uma parada. Ele disse que a outra definição, né? Quando o expoente é 1, o resultado é ele próprio. Agora, quando ele diz aqui, ó, todo número natural diferente de zero, elevado ao expoente zero é igual a 1, tá certo? Essa aqui é uma exceção bem diferente. É uma convenção. Toda vez que você tiver o expoente zero, isso aqui é definição matemática, tá? Quando o expoente for zero e a base for qualquer número, que não seja zero aqui, ou diferente de zero, o resultado vai ser sempre 1. Por exemplo, se eu tiver 1 milhão elevado a zero, o resultado é 1, e não 1 milhão. Agora, só se for elevado a zero. Se for 1 milhão elevado a 1, o resultado é o próprio número, que é 1 milhão. Tá certo? Então, a gente tem que ver essa diferença. Quando o expoente é igual a 1, o resultado é ele próprio. Quando o expoente é elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, vamos ver aqui esses dois exemplozinhos. Como é que se lê? 4, aqui. Lemos 4, que é a base, e depois a gente coloca a palavra elevado. Mas aqui número, ao zero que está aparecendo aqui, a zero. E o resultado é igual a 1, né? Por definição matemática aqui, tá? Que todo número que for elevado ao expoente zero, o resultado é 1. A gente tem 10 aqui, ó. A base 10 e o expoente zero. Então, é igual a 1 o resultado. Então, a gente lê 10, que é a base, elevado a zero, que é o expoentezinho que a gente está vendo aqui. É igual a 1. Vocês têm alguma dúvida quando o expoente é 1 e o expoente é 0? Veja aí se tem, gente. Não, senhora, professora. Não, tá certo. Ok, muito bem. Tá? Quando o expoente é 1, o resultado da potência é o próprio número. Quando o expoente é 0, o resultado é sempre 1, independente de que seja a base. Tá? Então, eu acho que deve estar terminando, não sei se está terminando a nossa aula. Eu sei que aqui tem uma atividadezinha de classe, mas a gente faz na sexta. A gente conclui aqui esse pedacinho, tá? Essa outra metade. E deixa eu só voltar aqui. Naquela página que eu passei dos problemas, aí eu só vou passar mais 2, tá? Eu anotei aqui, ó, que é a atividade de casa de hoje. Você não se preocupe que essa questão 84 eu vou fazer na sexta, tá? Eu vou começar logo fazendo ela na sexta, para depois a gente concluir. Aí a atividade de casa de hoje vai ser a questão, anotem aí, por favor, página 64, que é essa página aqui, questão 85 e 87, pronto. Só essas duas, tá? Lembra que quando eu expliquei problemas, aí eu disse, faça essas daqui, com exceção dessas que tenham esses desenhos aqui de um grupo, né? Que a gente não está, no caso, na aula presencial. Essas daqui do grupo não dá para fazer, né? Aí primeiro eu tinha passado 77, 78, 79, né? Aí depois, em seguida, eu passei 82, 83, 84, não foi? Aí hoje, gente, vocês só precisam fazer 85 e 87, tá? Eu estou escolhendo as mais importantes. Não que as outras não sejam, é porque aqui é mais parecida com o que a gente estudou. Então, a atividade de casa de hoje é questão 85, 87, página 64. Sim, senhora, Ainda professora. não vou passar, tá certo? Ainda não vou passar sobre leitura de potenciação,
porque falta a gente concluir. Ainda tem uma atividadezinha de classe, essa daqui. A gente chegou só no início aqui dessa página. Tá certo? Deu para entender? Tem alguma dúvida, gente? É que página mesmo, professora? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. É página 64. A página de casa, certo? Questões 85. Ó, questões 85 e 87. São essas duas questões, tá bom? Para vocês treinarem os problemas. Tá certo, professora. Eu vou só apagar esse desenho aqui, que a gente já viu no livro, né? Para não confundir. Então, hoje a gente estudou a leitura, né? Como é que se lê a operação de potenciação? Deixa eu só apagar aqui para não confundir com a... Pronto, aqui é a atividade de casa. Questões 85 e 87, página 64. Essa questão de leitura é importante, mas a gente utiliza mais o próprio cálculo, tá certo? Ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. O que a gente vai usar mais é essa parte aqui, que a gente aprendeu a calcular. Se vocês tiverem dúvida também em alguma questão dessas de potências, vocês trazem, tá certo, gente? Nas próximas aulas. Aí hoje não tem atividade referente a leituras, só vou passar na sexta. Deixa eu olhar se dá para eu explicar mais esses dois exemplos aqui, porque eu não sei. Primeiro a gente chega na metade aqui para fazer, né? Olha, aqui ainda na página 60 e até agora mudou a página, né? Na página 68, onde tem demais expoentes. Vou continuar aqui, tá? A gente já viu a leitura para expoente 0 e também a definição, que o resultado é sempre 1. Para expoente 1, o resultado é o próprio número. Para expoente 2, a leitura a gente chama quadrado. E para expoente 3, chama cubo. Agora ele está dizendo aqui, ó, os demais expoentes, a gente escreve o nome do expoente como um número ordinal. Então, vamos ver esses dois exemplos aqui. Por exemplo, expoente 4. Aí aqui tem o número 5, expoente 4 e o resultado já, e 625. Como é que a gente lê essa parte aqui, gente? A gente vai ler 5, que é a base, ó, elevado, aí a gente... o expoente 4, ou qualquer outro expoente que não seja 2, que a gente já sabe que não, recebe nome especial, que é o quadrado, que não seja 3, que é o cubo, nem 1, nem 0, aí a gente vai escrever como um número ordinal. Então, elevado à quarta, ó, que a gente sabe que os números ordinal é primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas como aqui a gente está falando em potência, aí fica no feminino. Então, a quarta potência, ó, porque o expoente é 4, a quarta potência é igual a 625. Aqui a gente escreveu por extenso, né? A leitura por extenso desse exemplo de potenciação. Certo? Então, fica 5, que é a base, elevado, depois a palavra elevado, a quarta potência. É igual a 625. Deu para entender quando for demais expoente, esse primeiro exemplo aqui? Sim, senhora. Tá certo. Aí vamos ver só mais um. Aí a gente deixa esse pedacinho e fala bem pouquinho para sexta-feira, junto com as dúvidas. Ó, quando o expoente for 5, aí como é que a gente lê? 2 aqui é a base, é o número grande.
Elevado, sempre é a palavrinha, a gente coloca elevado após a base. Elevado à quinta potência. A palavra escrita, né, a palavra por extenso, ordinal, em forma de número ordinal. A quinta potência é igual a 32. Então, 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Aí ele está dizendo e assim por diante. Qualquer demais expoente que não seja 2, que é o quadrado, que não seja 3, é o cubo, que não seja 0 ou 1, a gente sempre vai escrever dessa forma, tá certo? Aí aqui, mas aqui na frente tem assim, ó, potência de base 10 ou potências de 10. Em uma potenciação em que a base é 10, dizemos que temos uma potência de base 10. Ou simplesmente uma potência de 10. Essa parte aqui a gente vai deixar para ver na sexta, tá? Já teve muita informação aqui. Pronto. Na sexta a gente vê esse finalzinho aqui junto com a dúvida do problema. Pronto. Por hoje a gente vai terminar por aqui. Se quiserem tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. Certo, gente? Então, nossa programação está assim. Na sexta, a gente conclui esse pedacinho que fala de potência de base 10. Eu tiro a dúvida da questão 84, né, que vocês ficaram. E se tiver mais dúvida, eu tiro também com relação às atividades que foram passadas, né? Tá, senhora. Oi? Sim, senhora, tá certo. Né? Tá certo? Hoje veio quase todo mundo, só faltou... Peraí. Acho que ela foi para aula presencial, que ela disse que ia. Oi? Eu acho que ela foi para aula presencial, que ela disse que ia. Ah, tá certo, tá. Mas a maioria tá aqui, ó. Tô vendo vocês, né? Tudo bem. Pronto. Vocês entenderam a historinha das pedrinhas, né? Que o pessoal... Pronto. E na sexta a gente vê essa parte de potência de base 10. Aí hoje só foi a questão da leitura. Você tendo um exemplo, gente, aí você consegue fazer os outros, as atividades, né? Por esse exemplo. Cadê o professor Marconildo? Acho que ele deve estar já... Patrícia, Oi, Marconildo? já finalizou? Já, Marconildo, finalizei. Pronto, vou mandar o 7º ano. 6º ano, aí vejo